Do ponto de vista macro, a taxa de juros do Brasil tem caído nos últimos anos, né? A taxa de juros real, de mercado, de um ano, em 2003 era 14%, e isso vem caindo gradualmente com uma inflação na meta. Isso significa que a estabilidade no Brasil tem gerado a possibilidade de que as taxas de juros, de fato, sejam menores. Isso é uma realidade. Isso, se nós olharmos de 2003 até hoje, isso tem acontecido. E o país cresceu a taxas bastante mais elevadas nos últimos anos. Por exemplo, a taxa de 2004 até a taxa de 2010 foi mais do que o dobro da taxa dos 20 anos anteriores. Então, de fato, as situações estruturais são favoráveis. Agora, o que eu digo, o mais importante é nós verificarmos o que vai acontecer lá na frente, e isso vai depender muito exatamente de todas essas medidas estruturais que estão sendo tomadas para aumentar a produtividade da economia brasileira. O Brasil tem condições macroeconômicas favoráveis. Dívida pública sobre produto menor hoje do que a média internacional do G20. O Brasil tem reservas internacionais muito elevadas, tem um histórico de inflação sob controle nos últimos 10 anos e, portanto, isso tudo faz com que o país tenha condições de entrar nessa crise com mais tranquilidade, um consumo doméstico forte, uma classe média hoje muito numerosa comparada com o que era o Brasil do passado. Portanto, o Brasil tem condições além de ter recursos naturais que hoje estão produzindo, seja grão, seja minério e etc. O Brasil hoje é um grande exportador de commodities. Tudo isso, conjuntamente, faz com que o Brasil tenha condições de continuar crescendo a taxas bastante positivas do ponto de vista da média internacional. Isso tem algumas vantagens. Por exemplo, o investimento estrangeiro direto no Brasil está bastante alto, muito mais elevado do que os analistas previam. Em resumo, isso compensa um pouco o efeito do investimento menor. Em resumo, o Brasil enfrenta uma situação adversa, mas tem condições, sim, de manter uma taxa de crescimento bastante aceitável nos próximos anos. Existe, sim, uma boa possibilidade de uma recuperação na margem. Isto é, uma recuperação onde o crescimento trimestre sobre o trimestre anterior, no final do ano, no começo do ano, já esteja se aproximando de patamares aí ao redor de 4%. Vamos aguardar exatamente para verificarmos até que ponto os estímulos e as medidas recentes tomadas pelo governo de privatização, etc., que tem um efeito de longo prazo, mas que são um efeito sinalizador importante de confiança, etc., para que o país possa também fazer com que outros fatores de estímulo tenham um efeito maior. E a grande pergunta, que essa nós vamos resolver nos próximos anos, que me parece de fato a questão mais relevante, é qual é a taxa de crescimento prevista para o Brasil nos anos à frente, a médio prazo. Que capacidade o Brasil vai ter de crescer sem pressão inflacionária mais à frente. Aí todas essas medidas de aumento de produtividade, de infraestrutura, de educação, etc., são fundamentais. Temos que ver tudo isso funcionando, porque isso vai ser fundamental para definir, isto sim é importante, o que o Brasil vai crescer nos próximos anos.